A paz do Senhor para todos! A paz! Amém! Como vocês estão? Estamos muito felizes de estarmos aqui em mais um vídeo dos estudos sobre Apocalipse, estudos da série O Fim dos Tempos. Então, seja bem-vindo ao estudo do capítulo 19, a primeira parte desse estudo da série O Fim dos Tempos, aqui do nosso canal. Então, em primeiro lugar, eu quero te dar as boas-vindas, dizer que esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o pastor Momal. Eu sou a pastora Gigi. E nós estamos de cenário novo. A gente tá aqui com cenário novo, ainda vamos investir em mais algumas coisas, mas já estamos muito felizes e muito satisfeitos com as mudanças que a gente já fez. São poucas, são mais decorativas, apesar de que a gente também investiu em tecnologia, então a gente está bem feliz. Então, estou aqui realmente alegre, né? Nós estamos chegando nessa reta final. Eu acredito que assim como o capítulo 17 rendeu 2 estudos, o capítulo 19 também vai render 2 estudos. É um capítulo extremamente interessante. A gente não podia sair falando de todos os assuntos. Porque senão sempre perde alguma coisa se a gente quer fazer uma coisa só e muito rápida. E o objetivo aqui é que a gente estude com calma, que a gente aprenda junto. Porque aqui o que mais importa é que a gente possa compartilhar a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, tá bom? Então, antes de mais nada, nós queremos pedir para que você vá lá, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquele like maravilhoso aí no vídeo. Quando você faz isso, você ajuda que a gente seja recomendado pelo YouTube. Verdade. E por que isso é importante, pessoal? Isso é importante porque mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais o YouTube vai recomendar para outras pessoas, né? Então, compartilhe também, porque compartilhar é uma forma de evangelizar. Eu acho que, eu não sei quantos vídeos a gente já fez no canal, acho que já fez uns 20 pelo menos, e eu acho que todos os vídeos a gente fala a mesma coisa, compartilhar é uma forma de evangelizar. É óbvio que os trabalhos dos missionários ainda é importante, mas hoje em dia você está a um clique de mandar esse vídeo aqui para todos os lugares do mundo, para que pessoas possam ser alcançadas. E também comenta, né? Comenta, porque a gente ama ler os comentários, a gente ama responder, e a gente está aqui realmente para ser instrumentos do Senhor para a sua vida. O Senhor tem ministrado muito nas nossas, né? Então a gente não pode deixar de compartilhar. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para que você pegue a sua Bíblia. Eu já vou pegar a minha aqui, que está com a minha querida pastora Gigi, e nós vamos abrir em Apocalipse 19. Apocalipse 19 é um capítulo crucial da nossa jornada por Apocalipse. É um capítulo de vitória, onde muitos eventos importantes vão acontecer. Então, na minha Bíblia, eu tenho aqui 2 títulos diferentes. O primeiro é a queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus, e depois vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Então, hoje a gente vai estudar o Apocalipse 19, e provavelmente a gente vai estudar até ali o começo do Armagedon. A gente vai falar um pouco desse começo, mas o Armagedon vai ter um capítulo à parte, porque uma das coisas que Deus tem mostrado pra gente é que o Armagedon está repleto de profecias, como Ezequiel 38 e 39, o próprio livro de Joel fala. Então a gente quer realmente fazer algo onde a gente vá buscar nas profecias também detalhes sobre o que o capítulo 19 está falando, né? Essas profecias falam desse capítulo. Então, por isso é que a gente vai dividir. Que o Antigo Testamento não morreu. Pois é, gente, se alguém falar para você... Ele tá mais vivo do que nunca. Exato, se alguém falar para você assim, agora nós estamos no Novo Testamento, o Antigo não tem importância, exato, é uma tremenda de uma mentira. Então não aceite isso. Muitas e muitas coisas estão contidas no Antigo Testamento. Só um exemplo simples sobre isso. Livro de Daniel. Daniel fala muito sobre o Apocalipse, direto. E ele fala muito antes de João falar. E quando você estuda os 2 livros juntos, você percebe que um completa o outro. Então, olha que coisa mais interessante. Então, o Antigo Testamento é tão importante quanto o primeiro, ok? E por mais que nós estejamos na Nova Aliança, essa Nova Aliança, para você conseguir entender a Nova Aliança, entender a bênção que a graça é na nossa vida, você precisa entender a antiga aliança, a aliança que é pela lei, que como o próprio Paulo fala, a lei não é ruim, mas ela estava enferma por causa do pecado. Então, a gente vai continuar falando sobre esses assuntos. Vamos lá, Apocalipse 19. E depois destas coisas, ouviu no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos,
pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Glória a Deus, bendito seja o Senhor por sua palavra. Então, querido, aqui a gente começa essa gloriosa narrativa de Apocalipse 19. Eu, como falei, né, a gente não usa mais laptop, eu uso o celular, então eu vou aqui lembrar das minhas notinhas aqui para o estudo, e como sempre, nós fazemos uma visão geral, e depois a gente entra nos pormenores, né, do capítulo, né? Então, Apocalipse 19 apresenta eventos decisivos na história da humanidade, né? Então aqui a gente começa o capítulo falando, né, o céu exultando ao Senhor, porque o Senhor vingou o sangue dos santos da grande prostituta, da mão da grande prostituta, né? A Bíblia em Apocalipse, você pode perceber que, assim, ela dá muita ênfase à derrota e queda de Babilônia. A primeira vez que Babilônia é mencionada é no cálice, né? Quando um dos cálices é derramado, e fala que lembrou-se Deus de Babilônia e ela caiu, né? Caiu a grande cidade. Não, na verdade nem isso. A primeira vez que Apocalipse menciona a Babilônia é em Apocalipse 14, quando passa um anjo e fala, caiu a grande prostituta, aquela grande cidade, se não me engano. Depois, no capítulo 16, fala de novo que Deus se lembrou e ela caiu. No capítulo 17 fala sobre Babilônia, no capítulo 18 é a lamentação sobre Babilônia, e no capítulo 19 Deus mostra os céus o glorificando pela vitória que ele deu aos santos em relação à Babilônia. Isso nos mostra muitas coisas, né? A primeira delas é que, assim, olha a importância de Babilônia, no sentido assim, como essa entidade espiritual e cidade humana, né? Como a gente estudou, isso é uma dualidade espírito-material, ou seja, Babilônia existe no plano espiritual e no plano físico, ela está na forma de uma grande cidade, uma grande nação, uma grande cidade, e que corrompe os reis da terra desde eras, sei lá, inimagináveis, desde que o homem existe, que a Bíblia fala que
Dentro dela foi achado o sangue de todos os homens. Isso está em Apocalipse 18. Então, olha só, a gente vê que assim, a Bíblia deu uma grande porção, uma grande ênfase no assunto queda de Babilônia. A gente percebe que nem sempre Apocalipse fala tanto sobre um assunto. Vou dar um exemplo. Tem trombetas, né? Não que não sejam importantes, são, mas tem acontecimentos de trombetas que demora, 2 versículos e basicamente falou sobre aquela trombeta. A quinta e sexta trombeta é um capítulo só para falar da quinta e da sexta trombeta. Então, assim, são 2 trombetas em um capítulo só. Mas você vê que os acontecimentos que a quinta e a sexta trombeta desencadeiam, eles são maiores, né, vamos assim dizer, do que das outras trombetas. As outras trombetas são rápidas, assim, no sentido assim, a água foi contaminada, ou caiu uma estrela do céu e aconteceu tal coisa. Mas a quinta e a sexta trombeta já são coisas maiores, já tem mistérios maiores. Então isso nos faz ver também que quando Deus permite que muita coisa seja falada sobre Babilônia, é para mostrar a influência dela, como ela realmente foi maligna, né? E na verdade, porque ela existe hoje em dia, ela está atuante hoje em dia. Nós vivemos numa sociedade profundamente corrompida e prostituída por causa de Babilônia. E quando eu falo que às vezes eu estou falando assim como se ela era, porque eu estou me remetendo a essa palavra, né, no futuro, essa profecia de Apocalipse já no futuro. Então é como se eu estivesse lá falando. Mas ela está atuante hoje. Então, depois disso, a gente vê uma grande alegria no céu e a gente vê um evento glorioso, que são as bodas do Cordeiro, né? Esse evento é fundamental para a igreja. Esse evento é maravilhoso para a gente entender também a relação entre Israel e igreja. Deus... isso é uma coisa muito interessante, querido. Se você ler, se vocês quiserem eu faço um estudo sobre isso, mas se você ler, se não me engano, está escrito em Efésios ou Gálatas, nós fomos anexados à nação de Israel. Israel não reconhece isso porque Israel não aceitou o Messias, né? E a própria Bíblia fala que o verdadeiro israelita é aquele que nasceu de Abraão, não é aquele que é nascido de Abraão por causa da carne, mas sim por causa da fé, né? Paulo fala isso, Jesus também fala isso, João fala isso. Não fiquem se orgulhando porque vocês falam que sois filhos de Abraão, porque eu vos digo que até dessa pedra Deus pode suscitar filhos de Abraão. Mas Israel é a nação escolhida. Só que Israel, ele tem um propósito, né? E Paulo em Romanos 11 fala algo muito lindo, que se a rejeição a Jesus, né, que Israel fez, a rejeição a Deus, a rejeição a Jesus, trouxe vida, né? Isso nas minhas palavras, eu vou botar o versículo certinho para vocês conferirem. Trouxe vida para nós, quanto mais quando eles se voltarem para Deus, isso não vai ser a ressurreição dentre os mortos. Isso vai acontecer aqui, né? A gente vai abordar mais esse assunto provavelmente na parte 2, que é a parte sobre o Armagedon. Então a gente vai ir até as profecias de Ezequiel 38 e 39, que fala sobre a guerra de Gog e Magog. E a gente vai entender mais como isso vai acontecer. Mas Apocalipse 19 está falando sobre isso. E as bodas têm a ver com a igreja, tem a ver com a união mística do Senhor Jesus como esposo com sua esposa, né, que agora é noiva, que é a igreja. Então as bodas são um casamento do Senhor com a sua igreja, ou seja... O evento tão esperado, né? Exato, o evento... Verdadeiramente como uma noiva que se prepara para o seu casamento, onde escolhe o seu vestido, onde quer estar se mais adorna, bonita, né? Se purifica. Isso. Exatamente. Será a mesma coisa. É esse evento. Mesma coisa, não, será muito melhor, né? É verdade. Estaremos com o nosso Senhor. E é esse evento cristão que você tanto aguarda. Quando você fica esperando a volta do Senhor, esse é o cumprimento da volta, né? Uma promessa esperada, né? Por milhares de cristãos há pelo menos, hoje em dia, no ano que a gente está, há pelo menos 2000 anos que nós aguardamos isso. O Senhor está às portas, a cada dia Ele está mais às portas. E como a gente conversou, a gente vai falar um dia, fazer um estudo só sobre arrebatamento, se assim Deus quiser, mas como nós temos entendido pela palavra do Senhor, o arrebatamento acontece por volta do final de Apocalipse 14. Então, o que aconteceu na terra? Veio as pragas que o Senhor derramou sobre os ímpios, veio a queda de Babilônia, né? Israel está guardado, protegido por Deus, que é a mulher que foi guardada no deserto ali, descrita em Apocalipse 12. Esses são os 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio ali do domínio da besta. E agora, no final desses 3 anos e meio,
Depois das pragas, o reino da besta se fez tenebroso, muitas coisas terríveis aconteceram em castigo a ela e a todos os homens que a seguiram, e o inimigo se levanta para enganar mais uma vez a terra e trazê-los para o conflito com o Senhor, né? Eles vão até Israel ali no vale de Ar-Megiddo, né? E ali vai acontecer a grande batalha e nós voltaremos com Cristo, mas antes nós estávamos aonde? Nas bodas do Cordeiro. E por fim, nós vemos aqui a descrição do Senhor Jesus glorioso, voltando realmente como um varão de guerra, um general, o forte que vai vencer. Ele volta e a gente vê todas essas descrições que muitas vezes a gente ouve, né, em cânticos, em toda a nossa vida, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores, a veste salpicada de sangue na sua coxa estava escrito, e uma série de coisas. É essa palavra quando o Senhor volta glorioso. Pois é. Então isso é muito interessante, essa é a visão geral, e agora nós vamos entrar nos pormenores. Certo? Então a primeira coisa aqui que nós vemos, né, como já falamos, é o júbilo sobre a derrota de Babilônia. Então, do versículo 1 ao 9, vemos grandes celebrações de adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso e ao Cordeiro. Nos primeiros versículos, mais especificamente, do 1 ao 3, João detalha ouvir uma grande voz no céu que exultava e glorificava a Deus pela derrota de Babilônia e a justiça que Deus fez contra ela pelos seus santos. A voz declara que toda a terra foi corrompida com a sua prostituição, e essa informação é super relevante para nós, principalmente quando testemunhamos um mundo caído que, independente da mensagem que Deus envia, o rejeita sempre. Ou seja, por que isso é, como eu falei, Deus dá muita importância sobre Babilônia. Deus fala repetidamente que ela é uma grande prostituta, que ela prostituiu a terra, e não só a terra, todos os líderes da terra, os mercadores da terra, as pessoas da terra, que ela matou os santos, que o sangue de todos os homens foi achado nela. Por que você acha que Deus dá tantos detalhes? Porque ela literalmente é responsável pelo pecado do mundo inteiro, né? A gente já fez grandes estudos sobre Babilônia, então se você quiser saber mais sobre ela, volta em 17.1, parte 1, 17, parte 2 e 18. Você vai ter uma grande ênfase só em Babilônia. Mas eu não posso deixar, né, de comentar isso, porque os céus agora estão celebrando, né? Se não me engano, no final do 18 fala que a fumaça dela, né, do incêndio de Babilônia sobe para todo sempre, ela nunca mais será reerguida. Para todo sempre, ela foi destruída para todo sempre e para nunca mais voltar. Então, assim, é literalmente algo glorioso quando finalmente essa entidade que é responsável pela morte de todos os homens cai. Então, os céus estão jubilosos. Então, meu irmão, eu sei que nem todo mundo que vai assistir esse vídeo no canal é cristão. Não para você que não é cristão, também se atente a isso. Mas para você, irmão, que é cristão, que tem visto o mundo a cada dia que passa acelerar mais na maldade, perseguir mais. Estamos tendo perseguições em países que jamais imaginaríamos, a princípio, que iriam perseguir, como Estados Unidos, como Canadá, como Inglaterra. Países livres, né? Cristãos, inclusive. Mas agora, inclusive, se você não tem... Na verdade, países que se orgulhavam do direito de expressão. Exato. Porque agora você não pode se expressar como você quer, né? E eu não estou falando de ofender, não. Eu estou falando de falar o que você acredita. Com toda a educação, com todo o respeito, com todo o respeito. Exato. Mas só de você falar, tipo, hoje mesmo, a data que nós estamos gravando esse estudo, né, o pastor Jorge Linhares foi chamado ao Ministério Público de Minas Gerais para depor, porque ele disse o que a Bíblia fala, né, que homem é homem, menino é menino, menina é menina e mulher é mulher. Ele falou isso e agora ele foi chamado para depor, né? Porque ele não pode mais falar. Que ele fez macho e fêmea. E não só a Bíblia, querido. Se você pega o cromossomo, você vai ver. Eu não vou entrar nesse assunto agora, ok? Mas assim, olha só isso. Tipo assim, a pessoa então só pode falar o que a ideologia quer. Se a ideologia se falar contra, acabou. Mas e o Estado democrático? Cadê a liberdade de pensamento? Durante muitos anos a gente é falado que é na divergência que há o que? O crescimento. Que a gente tem que respeitar opiniões diferentes, mas isso não está sendo respeitado. E isso já é sinal de coisas que estão acontecendo, de perseguições que já estão sendo instauradas. E você acha que isso está acontecendo por quê? Por causa de Babilônia, por causa dessa influência maligna, dessa entidade demoníaca nas nações, nos povos, nas culturas, nos governos, na política, em todas as coisas, né? A gente vê que em Babilônia nunca mais seria achado músicos, né, artífices,
entre outras coisas. Ou seja, olha a influência de Babilônia, está nas artes, está na cultura, está na religião, está na política, está em tudo, em tudo. Então realmente a queda desta entidade é algo realmente para se celebrar. Os céus entram em festa, né? E o mais interessante, Babilônia está muito ligada à besta e ao dragão, né? Que o dragão é o diabo e a besta que subiu do mar é o anticristo. E a outra menção que é dita em Apocalipse, que os céus entram em júbilo por alguém que caiu, foi quando o dragão foi derrotado nos céus e ele foi lançado na terra. Os céus entram em júbilo porque o dragão não pode mais acusar os santos. Ele foi derrotado e o dragão fica com raiva porque resta pouco tempo. E aí inaugura os 3 últimos anos e meio, da qual a gente está falando agora, e esse é o final desses últimos 3 anos e meio. A gente vai abordar esse assunto ainda, mas para quem não sabe, só para adiantar um pouquinho, depois que Jesus vence a batalha do Armagedon, começa-se o grande reino milenar de Cristo, né? E isso também é cumprimento daquela profecia de Daniel 2, quando fala da estátua, cabeça de ouro, braços e peitos, se não me engano, de prata, depois a outra parte de bronze, né? E depois ferro e ferro com lodo. E ali fala que, por último, uma pedra cortada sem mão, aquela pedra cai nos pés da estátua, que é o último reino humano, e aquela estátua se esfarela e some, e aquela pedra, ela cresce ao redor de toda a terra, né? E aquele é o reino eterno, o reino que não vai se acabar. Pois é, esse reino começa agora, depois da batalha do Armagedon. Falei para você que Apocalipse 19 é um capítulo decisivo, então isso é glorioso. Então, como dito e profetizado em Apocalipse 17, 16 e 18, 9 e 18, o verso 3 mostra que a fumaça dela subirá para todo sempre, indicando o juízo dela. Então, eu vou pedir para a pastora GG ler em Apocalipse 17 e 16 primeiro, depois 18, 9 e versículo 18 também. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Agora, capítulo 18, o versículo 9 e o versículo 18. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão sobre ela, prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E agora 19:3. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Então olha como é que a Bíblia se completa, olha como é que a Bíblia concorda, né? Espiritualmente, quando o anjo está revelando quem é essa entidade espiritual para João, e João vê assim, essa Babilônia no deserto, sentado sobre aquela besta escarlata, ele fala que os chifres, né, da besta, assim, eles se levantarão contra a Babilônia e destruirão ela e a queimarão. E aí você vê que no 18 a cidade é queimada, e agora os céus estão glorificando ao Senhor, porque literalmente a cidade foi totalmente destruída e com fogo, né? Então esse é um detalhe muito interessante. Então, a partir do verso 4, nós vemos os 24 anciãos e as 4 criaturas. Para quem não pegou ainda esse estudo, as 4 criaturas são serafins, ok? Volte lá, se não me engano, em Apocalipse 4, né? O estudo 4 de Apocalipse 4, se não me engano, tá falando sobre isso. Eu acho que é assim, Apocalipse 4, que a gente fala sobre isso para você entender quem são essas 4 criaturas. E os 24 anciãos. Então, vemos os 24 anciãos e as 4 criaturas se prostrando e adorando ao Senhor, confirmando o que a voz de multidão havia dito nos versos anteriores. No verso 5, sai uma voz do trono convocando a todos os servos do Senhor, grandes e pequenos, a louvarem o Senhor. E no 6, uma voz como de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que diziam: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Ou seja, o verso 6 responde ao chamado do verso 5 e ainda acrescenta uma grande verdade, a qual é que o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Isso nos lembra do verso 15 de Apocalipse 11, quando é dito: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, literalmente, os céus estão aqui realmente em festa, jubilosos, extremamente felizes, né, realmente por causa disso. Então pensa só, gente, um mundo que hoje caminha a
sabe, a passos largos para coisas tão ruins. A gente só vive falar em guerra, em assassinato, em terremoto, e isso e aquilo outro. Eu nem vou falar de terremoto, que terremoto é, vamos assim dizer, desastre natural, entre aspas. Bom, desastre natural. Eu tô falando de pessoas, coisas que se relacionadas a pecado. Nós vemos assassinatos, estupros e violências e coisas terríveis. Aí você vê o capítulo 19, aonde as entidades espirituais que são justamente responsáveis por fazer com que os homens pequem, não que os homens não tenham culpa, todos têm culpa das suas ações, porque você, hoje, nesse exato momento, você pode escutar a voz de Deus, ou você pode escutar a voz do maligno, você pode obedecer a Deus, ou você pode obedecer ao maligno. Então, todos nós temos, sim, responsabilidade sobre as nossas ações, sobre os nossos atos, mas queira ou não queira, né, nós temos ainda o tentador, né, agindo, pondo coisas realmente para tentar nos fazer tropeçar. Imagina que todos esses seres espirituais que influenciam o mundo para o mal estão sendo destruídos para todo sempre. Está acabando essa era de assassinatos, de morte, de corrupção, de roubo. Isso é glorioso. Por que os céus estão em festa desse jeito? Porque realmente, tipo assim, está acabando. O reino de Deus está sendo estabelecido para todo sempre. E não haverá nada, nem ninguém que possa abalar esse reino. E isso é muito incrível. Quando a gente começa a ler e começa a se dar conta da dimensão, da glória que isso vai ser. Imagina um reino com Cristo reinando, né? Literalmente com Ele governando o mundo inteiro. Sabe? Um Deus justo, um Deus tão amoroso que... Sabe, ele não se importou de ser crucificado por mim e por você. Na verdade, quem devia estar crucificado naquela cruz éramos nós que deveríamos ter padecido pelos nossos pecados, mas ele veio e pagou o nosso preço. Se ele já fez isso, você imagina quando ele reinar. Óbvio que ele vai reinar com vara de ferro, no sentido que ele não vai tolerar pecados, ele não vai tolerar o erro. E glória a Deus por isso. Mas olha só, tipo assim, como vai ser fantástico, como as coisas vão avançar, como o mundo vai ser abençoado pelo reinado de Cristo. E quem vai estar reinando com Cristo? Nós, os seus servos. Deus tem promessas para nós a esse respeito. Então, o céu está jubilando aqui, eu jubilo com eles. Antes disso acontecer, eu já estou jubilando também, porque vai ser fantástico. Uma outra coisa também, a gente já falou isso em alguns estudos passados, mas aqui fala muito sobre isso. Voz como uma multidão, uma grande multidão. Voz como muitas águas. Voz como trovão. Isso também indica duas coisas, né? A gente vê multidão, muita gente, e voz de trovão, voz de muitas águas, significa alguém poderoso. Então, eu fico imaginando talvez os anjos todos junto com os santos, sabe? O céu em uma só voz glorificando. Você imaginou, tipo, para João que estava escutando isso, como é que isso deveria ser? Imagina você tá na praia num dia de ressaca. Exato. E aí começa a trovejar, trovões. Eu imagino mais ou menos isso. Aquelas ondas fortes. Exato, por exemplo, quando bate, bum. Você vê o leão rugindo. O leão não ruge que nem um gatinho. Ele não faz... Não. Porque ele é forte, ele é imponente, ele é poderoso. Ele é literalmente tipo o dominador, no sentido, o líder dentro da selva. Então, não é à toa que ele chama de rei da selva. Pois é, a pastora GG me mostrou, me falou, na verdade eu não vi, mas ela me falou sobre um vídeo que ela viu semana passada, que tinha um tratador dentro da jaula e ele estava cuidando dos felinos ali. E tinha era um guepardo? Era um guepardo. O guepardo ia atacar o tratador. Só que o leão percebeu, e nisso o leão era, tipo, amigo do tratador. Na hora que o guepardo foi atacar, o leão entrou na frente e o guepardo teve que ir embora, teve que fugir. Na verdade, ou seja, não foi o leão, foi um tigre. Foi um tigre. Por exemplo, o tigre também é outro animal assim. É bem imponente também. Então, olha só, o guepardo, que é um animal extremamente perigoso, um animal extremamente agressivo, né? Não que ele seja agressivo, mas diga assim, ele é um caçador por natureza, por excelência. Tipo assim, mas perante o tigre, né? Olha só, ele teve que fugir porque o tigre ali era uma posição de respeito. E eu já vi outro vídeo, esse eu vi, onde o tigre, ele fugia do leão. Tipo, olha que tigre é tigre. Tipo assim, tigre é um animal extremamente poderoso, forte. Mas ele fugia do leão porque ele respeitava a força do leão. Então você percebe que a voz desses animais geralmente são vozes mais grossas, mais imponentes, porque isso mostra respeito. Então, quando a Bíblia cita voz de multidões, voz de muitas águas, voz de trovões,
isso é o timbre da voz, é a qualidade da voz. É como o João conseguiu, como Deus deu a João para associar para que a gente conseguisse entender. Imagina, vou dar um exemplo. Já viu quando chove muito, que cai um raio e abala tudo e tudo treme? Tu não fica com medo? Eu fico. Tipo assim, olha, gente, pode até ser irracional, mas assim, eu não tenho medo de chuva não, mas, cara, na hora que acontece, gente, porque a gente é tão pequenininho, cara, que se um raio cai em cima da gente, não sobra nada. Assim. Nós já pegamos uma vez uma tempestade na rua, voltando do ensaio da igreja, que a gente ficou preso, tipo assim, uns 50 metros de casa. E não conseguia sair. A gente não conseguia sair, porque era só tempestade de raio. E era muito raio que tava caindo perto da gente. E foi horrível. Eu lembro também de um aniversário. Eu lembro de um aniversário da prima da Geisa que a gente foi, que choveu. E a TV tava ligada. E eu lembro de cair um raio. E quando o trovão chegou, a TV apagou. Pum! E voltou. E tipo assim, todo mundo ficou assim, nossa, nossa. Por quê? Porque o raio, o trovão, eles são poderosos, assim. Você não tem como não se assustar com eles, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. Então, isso dá a dimensão de, tipo, do poder, da glória, da força de quem é que está glorificando a Deus, né? Aqui a gente não sabe exatamente quem foi. João fala, ouvi uma voz como de muitas águas, ouvi uma voz como de trovão. Mas aqui você vê a grandeza do poder. E isso me lembra também de outra passagem na Bíblia que fala, né, que Deus chama as estrelas pelo nome, ele fala uma vem, ela vem, ele fala outra vai, ela vai, e pelo grande poder deles, nenhuma faltará. Caramba, aí você fica vendo, tem buraco negro, estrelas extremamente maiores que o Sol, e nenhuma delas faltará. Pelo poder de quem? De Deus. Então, quando essas grandes potências glorificam a Deus, você já imaginou o poder de Deus? Olha só isso, eles estão glorificando a Deus. Então, é fantástico a gente realmente conseguir, pelo Espírito Santo, entrar nesses pormenores da palavra. Então, tem algo maravilhoso que está contido agora entre os versos 7 e 9, dizem respeito à igreja do Senhor, sua noiva por ele mesmo preparada. Todos nós iremos nos alegrar e celebrar e dar glória ao Senhor, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, né? Isso é incrível e é cumprimento das profecias, inclusive na Santa Ceia, quando lembramos todo mês. Isso é cumprimento do que nós fazemos. Você já parou para pensar o que Jesus falou? A gente vai ler sobre isso, mas Jesus fala, só para dar uma pincelada, Jesus fala que é para a gente celebrar, né? Para lembrar dele até que ele venha, que, né? Olha só, queridos, as bodas é isso, ele voltou. E agora nós não estamos mais ceando sozinhos. Não que a gente esteja ceando sozinho, mas o corpo de Cristo não está presente ali, né? Agora nós estamos ceando com ele no céu. Ele como noivo, a sua noiva foi tomada para ele de novo. Ele resgatou a sua noiva no arrebatamento. E agora nós estamos no céu ceando. Essas são as bodas. Esse é o cumprimento. E é isso também uma das coisas que significa todos os meses nós repetimos a Santa Ceia. Não é um ritual que a gente faz por qualquer coisa. A Santa Ceia é a lembrança e a esperança do dia que essa palavra vai se cumprir. É um treinamento. É um treinamento. É um treinamento. É realmente como você... Não sei, vamos supor. Um esposo sai e vai fazer uma grande viagem. E ele ama muito sua esposa. E ele fala, olha, todo dia, sente-se à mesa e coma. E saiba que um dia eu vou estar aqui com você de novo. Saiba que um dia eu vou estar aqui com você de novo. Até que ele consegue, ele volta, ele cumpre o que ele precisava cumprir, ele volta e ele agora está sentando com sua esposa e está ceando com ela, está jantando com ela, está de volta unido com ela. É isso. Pois é, por isso, irmãos, assim, é até importante a gente falar sobre isso, né? Porque a ceia muitas vezes é tratada de uma maneira muito estranha. Porque as pessoas deixam de ceiar por pequenas coisas. Pequenas coisas. Sabe? Uhum. O que a Bíblia diz, né, pra gente lá em Coríntios 11, examina-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Ou seja, antes de você ceiar, você tem que se examinar, você tem que pedir perdão ao Senhor, tem que se consertar com o seu irmão, com o seu próximo, que você, né, tá de mal, ou alguma coisa que aconteceu. Porém, ele não diz para você deixar de participar da mesa. Muitas pessoas acabam esfriando na fé
né? Porque a ceia tem Gente, dois perigos. A ceia tem dois perigos. A ceia tem o tomar perigo indignamente, de ser né? banalizada e a Isso. pessoa tomar indignamente. Ah, eu tô em pecado, mas eu vou cear. Ah, eu tô em Isso. adultério, mas eu vou cear. Ah, eu não falo com meu irmão, mas eu vou cear. Isso causa morte espiritual. Por E isso que está fala, escrito: muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Dormir Vocês aí morreram. é morrer. Isso. Tá certo. Mas ao mesmo tempo que a pastora Gigi tá falando é verdade. Tem pessoas que, tipo assim, porque o que é a ceia? A ceia é comunhão. É uma celebração da comunhão entre nós e o nosso Senhor, né? Então ali a gente toma do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Ao fazer aquilo, nós estamos ali, a gente está mostrando a nossa aliança com o Senhor, né? E quando você deixa de tomar a ceia, você está declarando, se você quando toma a ceia está declarando que você tem comunhão e aliança com Deus, quando você deixa de tomar, você está falando, eu não estou em comunhão. Exato. E eu não estou mais aliançado com Deus. Então esse é um grande perigo. Como a pastora Gília muito bem falou, está escrito, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Ou seja, se arrependa dos seus pecados ali na ceia, conserte onde você precisa consertar, peça perdão a quem você precisa pedir perdão, perdoe a quem você precisa perdoar, se conserte e participe do corpo, né? Um exemplo que veio na minha mente agora. Quando nós comemos, as células recebem dos nutrientes, né? E todas elas são alimentadas. Se uma célula não é alimentada, ela morre, né? Porque falta energia, falta força para que ela viva, né? Então é a mesma coisa, quando você não está participando do corpo, você deixa de receber, né? Então isso é importante que você tenha temor para não cear em pecado, mas também é importante que você tenha entendimento que quando você deixa de cear, quem mais está feliz com isso não é Deus, mas sim o diabo. Porque e outra, querido, se ele perceber que ele vai conseguir fazer você parar de cear por causa que você está se sentindo culpado, né? Só que entenda, isso é muito interessante. Quando Deus mostra pra gente que a gente está errado, Ele não mostra para acusar e condenar. Ele mostra para falar assim, ó, você errou, mas se levanta, arrependa-te e não peques mais. É como Jesus fala, mulher, cadê os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quando o inimigo te acusa, ele te acusa para falar o seguinte, não vai na igreja, você não merece estar lá. Você não tem dignidade mais para orar. Você nem peça perdão a Deus, porque você acha que Deus vai te ouvir, um pobre, miserável pecador que nem você. Por que ele está fazendo isso? Ele faz isso para te afastar da presença do Senhor, para te levar para o inferno. A verdade é essa. Mas Deus não quer que você vá para lá. Deus quer que você vá para o céu. Então Ele te mostra o seu erro para te dar a oportunidade de você se consertar. Se você errou e você, tá respirando, isso já é misericórdia. Deus já tá te dando a oportunidade de falar assim, você acabou de errar, dobra teu joelho e fala, Senhor, eu pequei. Eu me arrependo pelos meus pecados, eu não quero ficar longe da tua presença, eu não quero estar longe da comunhão com os santos, da comunhão contigo. Por favor, me restaura. E Deus vai te restaurar e você vai sentar à mesa e vai cear. Como eu estava falando antes disso, quem mais ganha com isso é o inimigo, ok? Quem mais ganha com isso, se ele perceber que você vai ficar sem cear a cada problema que acontece, aí que tu vai ter problema. Porque ele vai fazer as coisas para que você não participe do corpo e da mesa. E se você não participar, você não tem comunhão. Entende? Você está literalmente dizendo, eu não tenho comunhão. Então, isso é importante. E principalmente, né, porque quem vai participar das bodas são os que estão prontos e preparados. Exato. Vamos voltar lá na parábola das... Por isso, a gente faz todo mês, ou seja, a gente se prepara, a gente está treinando. Tudo o que a gente faz, né, quando a gente vai na igreja de 4 paredes, né, porque igreja somos cada um de nós, mas quando a gente vai no lugar igreja, né, nos reunimos com os nossos irmãos ali em comunhão, louvamos ao Senhor, adoramos o nome dele juntos, nos ajudamos, nos esforçamos para cuidar uns dos outros, tudo isso a gente está o quê? A gente está se preparando para o grande dia, porque quando chegar lá na grande ceia, nós vamos estar ali com o Senhor, todos juntos, ceando juntos, em comunhão, todos juntos com o Senhor. Exato. E o louvaremos todos os dias. E se tu não fala com o teu irmão agora, tu acha que tu vai estar lá falando com ele lá em cima? Exatamente. Pois é. E isso é muitíssimo interessante, muitíssimo importante da gente estar realmente ligado, né? De realmente prestar atenção nisso. Porque o objetivo de Deus é te manter em comunhão com Ele. Inclusive,
ele envia Jesus para quê? Para que restaurar a comunhão entre mim e você. Né? Lá no Jardim do Éden, onde o Senhor, na virada do dia, vinha para conversar com o homem. Olha isso. Olha isso. Um Deus que hoje em dia você... Ele nunca quis estar longe da gente. Se você vê Deus hoje face a face, você é consumido. Exato. Você imagina no momento que Deus vinha até você. Olha que coisa interessante. Não Deus ia até lá. O Senhor ia até o homem. Não, e eles falavam face a face. Exato. Sabe? Isso é tremendo, né? Moisés, quando fala com Deus, ele vê a semelhança de Deus. E mesmo assim, vendo a semelhança de Deus, eu já expliquei isso. É quase como se fosse um holograma, vamos assim dizer. Ele via o que de Deus ele aguentaria ver como um homem pecador que todos nós somos. E mesmo assim, não foi todo mundo que fez isso. Moisés, isso aconteceu com Moisés, e o rosto de Moisés saía como se ele fosse o sol, ele brilhava como se fosse o sol. Não, olha que coisa gloriosa. E ele nem estava vendo Deus, ele estava vendo a semelhança de Deus, aquilo que de Deus ele podia aguentar. Então, é tremendo isso, é fantástico. Só para vocês terem uma ideia, a gente não pode chegar perto do sol, mas imagina que a gente conseguisse filmar o sol e botar um holograma na tua frente. Você consegue ver aquilo, mas aquilo... para Deus ali naquele, não que Deus é um holograma, não é isso, mas aquilo que ele via de Deus já era tão poderoso que ele próprio, sabe, era difícil aguentar. Então isso é muito tremendo, tudo isso que a gente está falando, e Deus tem um propósito para te alertar para isso, porque Ele quer te manter preparado. E é isso que eu ia falar. Isso nos leva de volta à parábola das 10 virgens, né? Onde elas estavam esperando um noivo. Né? E 5 delas eram prudentes e tinham reservado azeite, lembrando que azeite aqui é símbolo do Espírito Santo, o azeite para a lamparina, para manter a lamparina acesa, ou seja, o Espírito Santo na tua vida para te manter santificado, luz, santo, avivado. Isso, avivado, puro, sabe? Avivado é uma palavra perfeita. E tinha as loucas, né, que elas não guardaram azeite, elas não fizeram suas reservas. Elas eram, isso é parábola para a igreja, tá, querido? Isso aí não é parábola para o mundo, não. Elas eram cristãs, mas, sabe, tava lá, cristão, mas não buscava, não orava, não tava em comunhão, sabe? E aí o azeite começa a acabar, né, quando, se não me engano, perto da meia-noite, o azeite começa a acabar. E elas falam para as prudentes, me dá um pouquinho do seu azeite. Elas falam, não vou dar, porque pode acabar para mim e para vocês. Então assim, vão agora, comprem azeite e voltem. E elas vão comprar o azeite, mas quando elas antes delas voltarem, a porta se abre, as prudentes que estavam preparadas entram, e as que não estavam preparadas, a porta se fecha e elas não entram. E ali elas ficam desesperadas, batem na porta, mas ali elas não podem mais entrar, elas não pertencem mais às bodas. Então, antes que aconteça isso, de que quando você vai for se preparar já é tarde demais, se prepare agora, entre em comunhão agora. Para que tu vai viver longe da comunhão com Deus? É nesse momento que se chama hoje que a gente vai dar conta. O futuro pertence a Deus. Não deixe de fazer parte de uma igreja. Não deixe de fazer parte de um corpo. Ministerial, pelo amor de Deus, não se afastem. Gente, a comunhão entre irmãos é importante. Exato. Sabe, você ter alguém para orar por você, orar junto com você, sabe? Isso é muito importante. Você buscar o Senhor num lugar, ouvir a palavra, tá ali junto, louvando. Isso te fortalece. Isso te fortalece, pelo amor de Deus, não deixe. As pessoas estão dentro de casa, morrendo, depressivas. Gente, a alegria do Senhor é a nossa força. Exato, tudo que o inimigo quer é trazer o quê? A tristeza, o isolamento, tirar a sua força, sabe? A solidão, tirar a força das pessoas. Se levanta, se anima, sabe? Sacode a poeira dos teus pés e sai, vai Exato, viver. Querida. O Covid, ele não pode te parar, querido. Pelo amor de Deus, o Covid ele não veio para parar as pessoas, ele veio para trazer julgamento. E ele veio para aproximar aqueles que são de Deus dele. Exato. E Deus quer que você se aproxime ainda mais nesses tempos. Coloque sua máscara, use seu álcool em gel, mas não deixe de buscar ao Senhor na sua casa, jejue, ore, sabe? Culto doméstico. Louve ao Senhor, faça, como meu esposo acabou de dizer, faça culto doméstico. Devocionais. Na sua família, ensine os seus filhos no caminho do Senhor. Não deixe de viver a palavra do Senhor, buscar a face do Senhor, porque dias piores estão para vir. E aí você pode... Está ruim? Tá ruim? Mas vai vir pior. Vai ser pior. E a gente já estudou sobre isso aqui. E aí você pode estar se perguntando assim, uau, mas vocês estão falando sobre essas coisas, sobre Santa Ceia, sobre comunhão, sobre se consertar com Deus.
Mas por que se o tema... Não, mas não tá errado. Não? Por que Apocalipse? O que vocês estão falando sobre Apocalipse? Querido, isso aqui tá falando das bodas. Só que só vão participar das bodas quem estiver preparado. Exato. Ou seja, isso é atual, isso é apocalíptico, isso é escatológico. Exato. Que a gente está falando. Quando a gente está falando se conserta com Deus, não deixa de ceiar, entenda a importância da ceia, participe de um corpo, não porque participar de uma igreja vai te salvar, mas Hebreus, se não me engano, 10, 25, se não me engano, diz: não deixe suas congregações, como é costume de alguns, principalmente quando vocês veem que vai se aproximando os últimos dias. Ou seja, o que a Bíblia está falando? Quanto mais vocês estão vendo que o fim está acabando, mais juntos nós temos que ficar, mais força temos que dar uns para os outros. Então, isso é importante. Então, seguindo. Então, bodas, o que significa bodas? Né? Bodas de Caná, o primeiro milagre que a Bíblia registra Jesus fazendo. Bodas é um nome para casamento, né? E durante várias partes da Bíblia, a igreja é chamada de noiva do Cordeiro, noiva do Senhor. E aqui, literalmente, o próprio Apocalipse 19 fala: sua esposa se aprontou, né? E foi dado que ela se vestisse de linho fino e puro e resplandecente. E o linho fino, né, são o que? A justiça dos santos, né? Mas também é assim que está falando em Apocalipse 19. Ou seja, essa boda que estão falando aqui é justamente essa reunião tão aguardada pela igreja ao longo de mais de 2000 anos, onde estaremos face a face para todo sempre com o nosso Senhor, com o noivo que é o Cristo Jesus, né? Como igreja, né? E aí o que a Bíblia fala aqui, né? Quer dizer, Bíblia não, a nota que eu escrevi. E é chegada essa união entre o Senhor Jesus Cristo e a igreja. E falando sobre essa união, o que Paulo faz? Paulo testifica o seguinte em Efésios 5, 31 e 32. Este mistério se cumpre aqui, onde nós seremos e Cristo seremos um. Então eu vou pedir para que a pastora GG leia Efésios 5, 31 e 32. Ele vai falar algo fantástico sobre esse mistério que é a união entre Cristo e a igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Isso. E o que é esse mistério, né? A Bíblia mostra que quando a gente se casa, nós nos tornamos um com o nosso cônjuge. Essa é a questão. A igreja vai se tornar uma com Cristo, mas espiritualmente, entendam isso. Nós teremos um corpo glorificado como o de Cristo. Você vê que Apocalipse 1 já fala sobre como é o corpo de Cristo, olhos como chama de fogo, pés como latões reluzentes e assim por diante. Aqui vai falar de novo sobre algumas características aqui no 19 também de Cristo. E nós seremos assim, né, como está prometido ali, e Deus usa muito Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios para falar sobre essa questão do corpo espiritual, onde isso aqui, que é corruptível, seja mortal, se revestirá da incorruptibilidade, ou seja, da imortalidade. Assim como Cristo é, nós seremos. Aonde Cristo estiver, nós seremos. Quando Cristo reinar, nós reinaremos com eles, ou seja, nós seremos um. O povo dele, que esperou por ele, que foi fiel a ele, ele permitirá que o povo dele reine com ele, se assente no trono com eles, nós nos assentaremos em tronos ali ao lado do Senhor, para governar, e não só governar no sentido... para governar e para viver para todo sempre com Deus. Então, assim, não haverá mais dor, nem lágrima, nem tristeza, nem frio, nem fome, nem pranto. Acabou, as primeiras coisas já se passaram. Isso é glorioso demais. Tudo fará novo. Se fará novo, né? Como ele fala, está consumado, eis que faço nova todas as coisas. Então, este mistério que se cumpre aqui, onde nós e Cristo seremos um. Nós teremos o nosso corpo glorificado como dele, estaremos com ele em todo o tempo e em toda parte. Assim como ele o veremos e nada nos afastará mais da sua santa presença. A união terá sido completa entre Cristo, o primogênito, e Cristo, e igreja, nós, seus irmãos. Então, isso é uma outra coisa muito interessante também, porque a Bíblia fala que Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, eu tenho 2 filhos. E se você pega a mais velha, ela tem muito da gente que somos pais. Só que se você pega o mais novo, você percebe que o mais novo e a mais velha são extremamente parecidos em muitas coisas. Então, quando Cristo ele é o primogênito dessa nova criação, dessa nova
sabe, criatura restaurada, porque quando a Bíblia fala que nos interessa ser nova criatura, nós precisamos ser nova criatura, é isso que Deus fez. E o primeiro veio por Cristo. Cristo é esse primogênito. Então aqui também se cumpre quando nos tornarmos que nem Ele, né? Vai se cumprir isso. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Nós seremos como Ele. Eu vou pedir para a pastora GG ler Lucas 22, 29 e 30. Vai falar um pouco mais aos nossos corações sobre esse assunto. Lucas 22, 29 e 30. Se você quiser, você também pode abrir a Bíblia e ler também. 29 e 30. Lucas 22, 29 e 30. 22, 29 e 30. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Olha que coisa interessante. Olha o que ele está falando aqui, né? Eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, e vos assentareis em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. É isso, é as bodas, é isso aqui que ele está falando. A partir daí, o que vai acontecer? Nós vamos falar sobre isso ainda, mas nós vamos voltar nos exércitos do céu com Jesus para estabelecer o reino dele aqui na terra. Então, olha que coisa tremenda, olha o que vai acontecer. Então, Jesus ele nos afirma em Mateus 26, 29, Marcos 14, 15 e Lucas 22, 16, 18, todas essas são passagens que falam sobre a última ceia, que ele não mais beberia do fruto da vide, nem celebraria a Páscoa, até que a fizesse no reino de Deus, né? Então, volta para o assunto da Santa Ceia. Jesus fala para a gente repetir a Santa Ceia porque ele não faria mais isso conosco. A última ceia ali, quando ele dá instruções nos seus discípulos, que você pode encontrar ali desde João 13 até João 17, 25, você pode encontrar várias coisas que Jesus vai falando. Ele ora pelos seus discípulos: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde, e assim por diante. Então, ali na última ceia, Jesus fala isso: olha, eu não beberei de novo do fruto da vide, eu não tornarei a participar da Páscoa até que eu faça de novo no reino de meu Pai. Só que ele dá uma instrução para que nós continuássemos fazendo até que nós fizéssemos isso com ele no reino do Pai dele, né? Que é Deus, nosso Pai. Então, as bodas de Apocalipse 19 é esse cumprimento, né? Quando finalmente nós vamos voltar a cear com Jesus, né? E em 1 Coríntios 11, 26, Paulo testifica as palavras de Jesus quando diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Isso é tremendo. E também está escrito: e fazer isto em memória de mim, em 1 Coríntios 11, 24 e 25. Ou seja, nós testificamos a morte do Senhor, mas não só a morte, nós testificamos a morte até que ele venha. E qual é o capítulo, vamos lá, vamos ver se você sabe, qual é o capítulo de Apocalipse que fala de quando Jesus volta à terra visivelmente? 19? Após o quê? As bodas. Olha que coisa maravilhosa. E não volta sozinho. E não volta sozinho, volta conosco, com a sua igreja glorificada. E fazer isso em memória de mim. É por isso que todo mês, pelo menos uma vez, tem igrejas que são 2 vezes, pelo menos uma vez nós fazemos ceia do Senhor para celebrar isso e aguardar. É a nossa esperança. Então, este o momento das bodas do Cordeiro, descrito em Apocalipse 19, que marca o cumprimento desta profecia e a esperança dos santos. Em todas as eras temos repetido as instruções do nosso Senhor e Deus, obedecendo e guardando os seus mandamentos, ansiosos por esse dia em que seremos um com o Senhor. Que glória entendermos por Deus em Apocalipse 19, quando essas coisas irão se cumprir. Então, Apocalipse 19 é como se fosse uma revelação nesse sentido. Olha, 7 horas vai ser o jantar. Tipo, legal aqui. Com quem que a gente vai jantar? A gente vai jantar com, sei lá, não sei quem. Com alguém importante. A gente vai jantar com alguém muito importante, não sei quem. Cada um escolhe alguém importante, porque eu tenho alguém importante pra minha vida que talvez não seja pra sua, então eu não vou falar. Mas assim, você vai jantar com essa pessoa importante às 19 horas. Então é 19 horas que a gente vai jantar junto? Então, isso é Apocalipse 19. Apocalipse está falando o seguinte: não tem isso que vocês repetem todo dia? Sabe quando vocês vão se sentar com Cristo? Em Apocalipse 19, quando acontecer as bodas. Então isso é maravilhoso entender isso. No verso 8 diz que foram dadas à esposa vestes de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino
são as justiças dos santos. A esposa é a igreja, a justiça dos santos. Ou seja, aqui em Apocalipse, em todas as eras a gente vê isso, né? Desde lá um pouco depois que Jesus morreu, ali Estevão, primeiro Marte, entre outros, nós vemos que os santos, a justiça dos santos, a questão dos santos se separarem do mundo, viverem para Deus, tudo isso que a gente faz para Deus são justiças, e nós vamos ser apresentados perante o Senhor como justos, como puros, com vestes resplandecentes, com vestes brancas, né? Então, vocês conseguem também perceber, através dessa analogia entre Cristo e a igreja, a importância do símbolo do casamento. Às vezes o casamento é tão banalizado na nossa sociedade, né? Casar virgem é um tabu. Oh, meu Deus, caramba, casar virgem. Nossa, mãe, você vai esperar até o casamento. Mas é porque isso significa pureza. Deus não escolhe o símbolo do casamento à toa para simbolizar a união dele com a igreja, né? Com Jesus com a igreja, e de Deus com Israel, que Deus com Israel também é simbolizado através de casamento. A gente vê isso muito no livro do profeta Oséias, né? Então isso não é à toa. A espera da santidade até casar e depois a conservação de um leito puro e sem mácula, tudo isso tem a ver com isso. A Bíblia fala que Jesus preparou a igreja como uma noiva, se não me engano, adornada e sem mácula, sem ruga, sem defeito. Então, quando a gente protege o nosso leito da prostituição, do adultério, da fornicação, da violência doméstica, dos insultos, do assédio moral, do assédio sexual, nós estamos ali santificando o nosso lar, assim como Jesus santifica a igreja. Nós vemos que em Pedro, se não me engano, acho que é em Pedro que fala isso, que se o homem não se consertar com a sua esposa, ele estiver brigado com a sua esposa, Deus não ouve as orações. Olha isso. Você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser apóstolo, você pode ser quem tu quiser se chamar. Não vai passar do teto se você estiver brigado com a sua esposa. Então, meu conselho para você, até para o inimigo não poder te tentar. Brigou? Vai lá, se conserta e nem dorme sem se consertar com a tua esposa. E a mesma coisa para tua esposa. A gente tem essa regra, nosso. A gente tem essa regra. Desde que a gente... E vai dormir 3 da manhã, mas a gente vai dormir direito. Vai dormir, mas tem que se consertar. E isso também vale para a esposa. Não é porque é só o marido que tem que se consertar, não. A esposa também tem, tá? Não faça isso. Você não sabe quando Jesus volta, você não sabe se você vai acordar vivo, você vai dar mole pro inimigo? Não. Exatamente. Então se conserta. Sinceramente, para que a gente vai ficar andando brigado? Isso aqui é uma só carne, a gente tem que se ajudar, a gente tá junto na mesma jornada. Então se conserta, larga o orgulho, larga a tristeza. Porque o tempo que tá brigado, gente, na verdade... sofrimento pros dois lados. Não, pros dois lados. Então para com isso, para de fazer... Quem tá chateado. Para de se fazer sofrer, para de fazer seus filhos sofrer, para de fazer seu cônjuge sofrer, e conserta isso, porque Deus te chamou para andar em união e amor, não em briga. Então isso é muito interessante. E uma coisa também interessante falando sobre isso, já que a gente está nesse assunto de casamento, é que fala o seguinte, que os maridos devem amar a mulher ao ponto de que, assim como Cristo deu a vida para a sua igreja, nós temos que dar a vida pelas nossas mulheres. Olha só. E aí, varão? Tá disposto? Mas é isso que Deus quer de nós, porque isso mostra o amor que Ele teve por nós, sua igreja. E assim Ele quer que reproduza o amor dele dentro de nossos lares. Aí eu te pergunto, se todos nós conseguirmos ser como Cristo, que amou a ponto de não se importar com a própria vida para oferecê-la pela salvação da sua igreja, quantos lares, famílias abençoadas nós vamos ter? E, consequentemente, teremos sociedades mais justas e mais abençoadas, igrejas mais justas, mais abençoadas. Então, queridos, cabe a nós. Às vezes a gente reclama muito, o governo isso, o político aquilo, o empresário aquilo outro. Não, começa com você. Seja a diferença que você quer ver no mundo. Não espera o outro mudar para você mudar. Mude também. Então, queridos, a Santa Ceia, né? A Santa Ceia é um símbolo de fé e esperança de que aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus e o estabelecimento do seu reino eternal. Nós esperamos esses acontecimentos que nos trarão a vitória total, né? Então, esse casamento aqui, a Santa Ceia, né? A gente fala de Santa Ceia, ceia é jantar, né? Santo jantar. E o que acontece quando a gente casa? A gente dá uma grande festa. E essa festa também pode ser chamada de ceia, né? As bodas de Caná, a ceia das bodas de Caná. Ali estava tendo uma grande festa. Então a gente celebra essa união antes mesmo dela se materializar totalmente.
O verso 9 diz que bem-aventurados são aqueles que são chamados, presta bem atenção nisso, o verso 9 diz que bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, que significa que nem todo mundo vai ser chamado, mas bem-aventurado é aquele que for chamado. E o final diz, essas são as verdadeiras palavras de Deus, ou seja, ao acabar o versículo desta forma, o anjo mostra que quem disse ser bem-aventurados é o próprio Deus, como um incentivo para nos santificarmos e nos prepararmos para sermos achados dignos pelo sangue de Cristo e estarmos neste grande dia. Aqui se cumpre o que Jesus nos instruiu a fazer. Por isso da responsabilidade de você não ser indignamente. A ceia é até um incentivo da gente andar correto. Porque imagina que a gente não tem a ceia. Então assim, você se conserta quando? Né? Daqui a demora 2 meses para resolver um problema? Não. A ceia te obriga a andar em santidade. Mas a gente fizer ceia a cada 10 anos. Pois é, você vai esperar 10 anos para você ir consertar com seu irmão, você vai esperar 10 anos para perdoar? Não. Então a ceia também é uma grande oportunidade que Deus te dá de rever todo mês ou de 2 semanas. Não só a ceia. Todas as coisas. A oferta, a Bíblia fala, antes de você entregar a sua oferta no altar, vai lá e se conserte com o seu próximo. Tô falando isso, gente, porque a gente vê muito problema dentro das igrejas. Pessoas que são de ministérios de louvor, são de grupos de senhoras, de varões e jovens, e fazem, e acontecem, e trazem palavras, e nananana, porém, tem a coragem de dizer que odeia o seu irmão. Pois é. Que tá na mesma igreja que ele. E João enfático, né? Que quem não ama, não conhece a Deus, não tem Deus. Não conhece a Deus e não tem Deus. Então, assim, amar é importante, sabe? É muito importante, porque se você diz que ama a Deus, isso é a palavra que diz, se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, aborrece o seu irmão, você é um mentiroso, entende? Então, assim, não caia nessa besteira, sabe? Nós precisamos nos amar, precisamos ser unidos. A Bíblia diz que as trevas são mais prudentes que a luz. A gente vê muita dissensão no meio cristão, muita briga assim de denominações, sabe? Até mesmo dentro de uma única denominação tem problemas, tem distinções. Gente, precisamos ser unidos. Estamos batalhando, nós somos guerreiros do Senhor, entende? Nós estamos aqui para sermos embaixadores do reino de Cristo e nós precisamos ser unidos. Se num exército, vamos dizer assim, o exército brasileiro vai para uma guerra, ao invés dele guerrear contra o inimigo, ele guerrear entre eles, entende? Um soldado junto com um tenente do próprio exército começa a brigar, gente, já era, acabou, já tá perdido. O inimigo vai vencer. É a mesma coisa. Vamos nos unir, sabe? Deu problema com seu irmão, vai lá, se conserta. Não tem que ficar fazendo isso. Não arraste a situação, não alonga. O Deus não quer o seu dinheiro. Ele não quer o seu dinheiro. Ele quer o seu coração limpo, quebrantado, contrito diante da presença dele. O seu dinheiro é importante para a manutenção do templo, é importante para poder ajudarmos as viúvas, os órfãos, os necessitados. É importante para isso. Porém, não é importante para Deus, porque ele é dono do ouro, da prata, ele Deus não precisa disso. Não precisa disso. Ele só quer que a gente esteja unido. Então esteja com seu coração limpo diante do Senhor quando você for entregar a sua oferta. Estou falando isso, estou sendo enfática, porque a gente sabe que tem muitos problemas e muitos rachas acontecem por falta dessa consciência. E rachas só criam mais problemas. Exato. Não são rachas para consertar, são rachas para desviar pessoas. Exatamente. São rachas para blasfemar do nome do Senhor. Exatamente. São rachas para acabar com ministérios. São rachas realmente para tentar fragmentar. Na própria Bíblia fala, né? Reino dividido não subsistirá. Exato. Então foi Senão a gente escuta assim, ó. Pois é. Tá vendo lá? É crente. E fez isso. Entendeu? Não, pois é. E a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar. Porque Deus chamou um povo para ser unido. Na Nova Jerusalém, querido, isso tudo é apocalíptico, meu filho. Tudo é escatológico. Na Nova Jerusalém não vai ter divisão. O assembleano fica ali, Batista fica lá, e de apostólico que fica do outro lado. É tudo junto, é tudo um povo. É a igreja do Senhor. E a Bíblia fala sobre muito mesmo Espírito, mesmo batismo, uma só fé,
um só Senhor, um só Deus, um só Pai de todos. Então, assim, a Bíblia fala, sede uns com os outros, né? Unidade na fé, no Espírito. Então, essa unidade começa aqui. Você não vai esperar ir para o céu. Na verdade, você vai para o céu por causa dessa unidade. Exato. Porque se você faz um com Cristo, um com Deus, Deus habita em você e ali nós somos um com o Senhor. Então, preste atenção nisso, né? É muito interessante. Eu acho que nunca tinha feito um estudo que tinha ido para esse lado, mas isso tem tudo a ver. Isso não foi nada combinado. Na verdade, a gente até bolou o estudo da forma tradicional que a gente faz, mas uma coisa que a gente deixa é Deus falar. E se a gente está sendo usado para falar isso, é porque Deus quer alcançar corações, quer alcançar vidas, fazer com que pessoas tomem posturas diferentes, porque Deus se importa com a sua vida, Deus se importa com a sua alma. Ele não vai te deixar andar errado. E outra, Deus não vai te mandar para o inferno, não. Você vai para o inferno se tu quiser. Porque Ele está te avisando, Ele está dizendo, muda de atitude, se conserta com seu irmão, peça perdão, não deixe de ceiar, mas antes se conserte para você ter dignidade. Uma coisa que eu falo, isso é até da minha própria intimidade com Deus, toda ceia eu falo, Senhor, eu não sou digno de sentar-me à tua mesa, eu sou pecador, miserável pecador, sou falho, mas Senhor, pelo sangue do teu Filho Jesus, me justifica para que eu seja considerado justo e digno de me sentar à mesa. E eu sempre faço essa oração, sempre, sempre, sempre. E ali, quando eu ceio, eu me sinto justificado, porque eu não estou justificado porque eu acho que eu sou santo ou perfeito, porque eu não sou, ninguém é. Olha, sinceramente, ninguém levanta aquele pão e aquele cálice e bota na boca achando que é justo. Ninguém que eu diga assim, ninguém faz isso porque é justo por ele mesmo. Nós somos justificados por quê? Pelo sangue de Jesus. É o que está escrito lá em Romanos 8, né? Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Porque é Ele que os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu ou antes ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Ou seja, nós somos justificados por Ele. Então Deus está te dando esse aviso porque Ele cuida de você. Entenda isso. Às vezes você quer que Deus se materialize na tua presença. Olha, eu sou Deus e quero falar isso para você. Deus já está falando, querido. Só falta, quem tem ouvidos ouça o Espírito diz às igrejas. E Deus está cuidando de você, né? Então aqui acontece também um fato no decorrer depois de todos esses eventos que a gente falou, muito interessante, que mesmo João, fiel, santo, que conhecia Deus, depois de tão gloriosa revelação, ele está tão impressionado com o que ele vê, que ele se prostra perante o anjo para adorar o anjo. O anjo fala assim, ei, faz isso não. Não, levanta daí. Eu sou teu conservo, ou seja, eu servo como você e dos seus irmãos. Aqueles que dão igual no testemunho, aqueles que são fiéis a Deus. Não adora a mim, não. Adora o Senhor. Adora o Senhor. E isso também me mostra, mais uma vez, porque Deus não revelou tantas coisas do céu pra gente. Porque se a gente tivesse acesso, vou mudar a maneira que eu vou falar, com pouco acesso que a gente tem, as coisas gloriosas que tem lá, até João foi adorar o anjo, ou seja, iria cometer uma idolatria, e a Bíblia fala que é contra a idolatria de forma muito enfática, muito pesada. Se João ia fazer isso, tu imagina aí tu, né? Então, assim, às vezes ele fica falando, mas eu não vi anjo. Será que você vai aguentar ver um anjo? Será que você vai conseguir entender que o anjo é teu conservo? E que um dia tu terá um corpo glorioso como aquele anjo tem? Né? Não que você vai ter um corpo igual ao do anjo, não é isso que eu estou dizendo. Mas vai ser glorioso, vai ser tremendo. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você ver como tem muito mais coisas no reino espiritual, como já comentamos aqui em outros estudos, do que a gente... tem muito mais coisas no reino espiritual do que a gente imagina. Quando foi que os 24 anciãos são mencionados na Bíblia? A primeira vez que são mencionados é justamente em Apocalipse. Porém, Daniel fala assim, vi tronos e vi um ancião de dias sentado em um trono. Ou seja, provavelmente, até porque Daniel estava exatamente tendo a visão do mesmo momento, então provavelmente ele viu os tronos dos 24 anciãos. Só que ele não cita 24 anciãos. Ao mesmo tempo, nós vemos querubins, serafins, que em poucas passagens da Bíblia falam como eles são. Ezequiel, a própria Apocalipse... e também, vamos dizer assim, também fala que, se não me engano, Apocalipse 10, se não me engano, fala que os 7 trovões de Deus, não foi? Eles falam uma mensagem que João escuta e ia escrever, ele fala, não escreva o que os trovões falaram. Você já viu o trovão falar?
Então, assim, trovão aqui é um ser espiritual. Eu confesso que depois que eu li essa palavra assim com mais atenção, né? Porque a gente lê, a gente não presta muita atenção, né? Eu já tinha lido Apocalipse outras vezes, mas eu nunca tinha prestado atenção. Quando eu finalmente prestei atenção, eu confesso que toda vez quando chove e tem trovão, eu fico prestando atenção. Olha, eu vou tentar achar o salmo. Eu não sei, gente. Mas tem um salmo que a gente nem sabe, tem um salmo que o salmista ele deixa bem claro que ele ouviu a voz do Senhor numa tempestade. No trovão ele ouviu Deus falando. E se for? Né? Ah, mas é um fenômeno meteorológico. Queridos, para você falar, o ar passa pelas suas cordas vocais, as cordas vibram e formam som. Exato. E aí você movimenta e muda o som de acordo com a maneira que você joga o ar na cavidade oral, na maneira como você abre e fecha a boca, como movimenta a língua. Ué, não quer dizer nada. Ah, é uma questão de física. Mas... É tudo. Deus fez as leis físicas, entendeu? Então essa é a questão. Então assim, entende isso. E assim, se a gente sem saber, a gente já tem uma tendência terrível para idolatrar. Exatamente. A ponto de... A própria Isaías tem uma palavra, se não me engano, fantástica sobre isso, que a pessoa vai lá, corta a árvore, faz o ídolo, com a outra parte que ela cortou, ela bota no fogo para fazer comida, com a outra ela faz talheres para comer, e depois ela adora aquela árvore falando assim, tu és o meu Deus. Uma árvore. Exatamente. No povo de Israel, falou, Moisés não vai voltar não, vamos fazer o nosso Deus. Aí eles fizeram um bezerro de ouro. Tu tem que cuidar do bezerro, ok? Quando tu pega um bezerro, você cuida dele. O bezerro, você domina ele. Aí você me faz um bezerro de ouro pra falar que é teu Deus. Tipo assim, não tem lógica, não tem cabimento um negócio desse. Então, é só pra gente entender isso. Então, João, vendo isso, Caramba, João já tinha visto o livro ser aberto, o cordeiro. Ele viu tanta coisa, ele viu as bodas do cordeiro. Aí vai adorar o anjo. Entenda, não tô falando mal de João. Eu tô dizendo que às vezes é tão glorioso, às vezes não, é tão glorioso o que o céu o que está reservado para nós, que se realmente tudo fosse aberto, talvez a gente não aguentasse, entende? Então é só uma pinceladinha, né? E é muito interessante também quando ele fala, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso nos enche de alegria porque esse espírito faz morada em nós, queridos. Quando abrimos nossa boca, como estamos fazendo agora, para pregar o evangelho, estamos profetizando a maior de todas as profecias, a Bíblia, a maior de todas as revelações, a Bíblia. E lembre-se, a Bíblia afirma que o Senhor Jesus é a palavra, ou seja, Ele próprio é a palavra. Ele é a profecia fala dele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele afirma que o Espírito da verdade nos revelaria todas as coisas como ouviu do Pai. Em outra parte da palavra do Senhor é dito que não é preciso que sejamos ensinados mais, porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Alegra-te, porque o Espírito habita em você. O Espírito da profecia habita em você. E quando eu falando profecia, não é para você sair daí dando profetário em tudo que é lugar não, tá, querido? Eu falando falar a palavra, a espada. Quando você fala dela, o Espírito de Jesus, o Espírito da profecia, usa a tua boca para ministrar o coração de outras pessoas, ok? Sem tirar e nem pôr nenhuma vírgula. Exato. Tá. Então, essa foi a primeira parte do nosso estudo de Apocalipse 19. Na semana que vem, quando o próximo vídeo for postado, que a gente ainda não sabe, nós vamos falar sobre o Cavaleiro do Cavalo Branco, com todas as suas características, que são muitas, que apesar do nome de Jesus não estar referido diretamente aqui, você vê claramente que é Jesus, né, por vários motivos que nós vamos falar, por várias coisas das descrições que nós vamos falar. E também vamos falar sobre a Batalha do Armagedon e procurar trazer revelações de profecias em outros livros da Bíblia que falam sobre esse evento. Então, eu espero que, sinceramente, que Deus fale ainda mais ao coração de vocês. Eu sei que Ele está falando, mas eu espero que vocês tenham sentido a presença de Deus, a Deus realmente cuidando de vocês. Ele está cuidando de todos nós, que vocês possam se sentir abraçados com a presença do Senhor e com o carinho do Senhor, de pegar um vídeo de um estudo sobre Apocalipse e falar tantas coisas, porque o mais interessado na sua salvação é o próprio Deus. Ele já fez tudo por você. Só basta você aceitar, só basta você seguir os seus mandamentos. É por isso que Ele nos fez criar esse canal, é por isso que Ele nos inspirou a falar, porque Ele se importa com a sua vida. Então, ainda que você ache, meu Deus, eu me sinto tão triste, ninguém liga pra mim, ou eu não tenho amigos, ou eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho
razão para viver, ou a vida tá chata, ou é tanta tristeza. Não, querido, não pense nele. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança é que tu tem um Deus que se importa contigo, que te amou, que enviou seu próprio filho para morrer no teu lugar e ressuscitou Jesus. E assim como Jesus foi ressuscitado, ele prometeu que nos ressuscitará e nós viveremos para sempre com ele. Lembre-se das palavras de Jesus em João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E é isso que Jesus está fazendo, preparando lugar para mim, para você. Mas nós alcançamos o céu à força. Nós precisamos perseverar no tempo que temos aqui na terra. Então receba essa palavra do Senhor, tá bom? Então muito obrigado por sua companhia mais uma vez. Esse foi o estudo 19, a primeira parte do estudo de Apocalipse 19. E eu quero te agradecer demais por você estar aqui, tá bom? Então vai lá, se você ainda não fez, eu vou te dar uma oportunidade agora de deixar o seu like aí no vídeo para que esse vídeo alcance muitas vidas. E assim como você foi ministrado, outras pessoas alcancem esse entendimento através do compartilhar desta mensagem. Então dá o seu like, compartilha, o próprio nome compartilhar compartilha o vídeo para que pessoas venham a ser evangelizadas através dessa mensagem. Se você às vezes, não sei falar, não sei evangelizar, compartilha, não tem problema, não precisa falar, compartilha, você já vai estar ajudando. E também se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Deixe seu comentário é extremamente relevante. Nós nos importamos com ele, nós nos importamos realmente que vocês interajam. E é isso, né? É isso. Então esse é o canal Songs of Tomorrow Ministry. Eu sou o pastor Mamal. Eu sou a pastora Gigi. E foi um grande prazer estar aqui com vocês, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.